Boa noite, igreja. Saúdo todos com a paz de Cristo. Amém? Querido, pode tomar assento, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Deus já está nesse lugar, amém? A palavra de Deus, ela nos fala que quando nos reunimos, ainda que a gente não sinta, querido, pastor, hoje eu não senti, não precisa sentir, querido, nós precisamos crer que Ele está nesse lugar, amém? E a presença dEle nesse lugar, ela é poderosa para te transformar, para te abençoar, para transformar a tua vida, amém? Queridos, eu quero passar antes de mais nada os recados. Amanhã nós temos às 18 horas encontro de jovens e adolescentes aqui no Ministério Cristo Jesus, amém? Queria também comunicar acerca dos ares, né? O ar-condicionado, no último culto eu falei, se Deus quiser, no próximo a gente vai estar funcionando, e você olha para lá e nem está mais o ar aí, né? Você pensa, meu Deus do céu. Mas aí é que vieram arrumar e precisaram levar para a oficina, querido, mas de duas uma, ou chega o inverno ou os ares vão estar funcionando, amém? Então Deus vai nos livrar de um jeito ou de outro do calor, amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, nos honra com a sua presença? Temos o nosso irmão ali, glória a Deus, seja bem-vindo, tá? Como a igreja recebe nosso visitante? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus, muitas vezes Ele faz coisas, Ele fala coisas na nossa vida e a gente não entende. Deus, Ele é um Deus que a sua ação muitas vezes ela é incompreendida ao nosso entendimento. Quem aqui já passou por uma situação, alguma luta, alguma adversidade que não entendeu o que estava acontecendo? Né? Eu várias vezes já passei, não entendi o que estava se passando, o que estava acontecendo, não consegui absorver de repente. E é isso que nós vamos ver essa noite, querido. Por isso, quem tem sua Bíblia ali, eu peço que abra comigo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante. Glória a Deus, querido. Romanos 8, 31. Que vai dizer assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém. Glória a Deus até aqui. Quero que você me acompanhe em oração. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Santo é o teu nome, poderoso tu és, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, o teu poder e a tua autoridade nessa noite sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, que tu és bom. Nós declaramos, Pai, que nós precisamos de ti essa noite. Nós oramos, Pai, pedindo nessa reunião a tua presença sobre nós, Pai. Que cada vida que aqui está, Pai, naquele que está angustiado, Pai, que tu possa trazer, Senhor Deus, um alívio para a sua aflição, para aquele que nesse momento está triste, Pai, possa haver um renovo de alegria, para aquele que está confuso, Pai, que tu possa trazer clareza espiritual, Pai. Nós oramos, Pai, pela tua presença sendo derramada, que cada um que entrou aqui, Pai, possa experimentar um toque teu, um toque especial, poderoso sobre sua vida, Pai. Nós oramos repreendendo todo o mal, nós oramos, Pai, colocando diante da tua vontade essa reunião e cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Então vamos lá. Quem aqui, querido, que, voltando para aquela pergunta, quem aqui que já se pegou num ponto de interrogação assim na sua vida? De não entender o que está se passando, não entender o que está acontecendo? Eu acredito que todo mundo, todos nós em algum momento da nossa vida nós já vivemos situações, momentos que a gente não entende o que tá, direito o que está acontecendo, né? Quantas vezes que você de repente na tua trajetória, na tua vida cristã, você orou, você creu e disse vai acontecer e não aconteceu. E você diz, mas Deus, eu orei com fé, eu coloquei fé, Senhor, mas não aconteceu da maneira que eu queria. Eu orei e não aconteceu. Isso, querido, é muito comum. Quantas vezes eu, querido, orei com fé e não, mas pastor, a Bíblia fala que quando a gente ora com fé não acontece. Não, querido, acontece debaixo de uma vontade de Deus, amém? E nós precisamos entender, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Então, a gente aprendeu durante talvez muito tempo da nossa vida que a gente, não, pastor, eu aprendi que a gente planta, a gente colhe. Então se eu fazer tudo certinho, o resultado vai ser certinho, mas muitas vezes, querido, não é isso que acontece. Muitas vezes você faz certinho, você põe tudo e de repente dá errado. Às vezes você faz uma safra ali, você faz tudo bonitinho, você capricha e o resultado não foi aquilo que você esperava. Muitas vezes você cria expectativa com pessoas, você investe num relacionamento, você investe numa amizade, numa pessoa, e de repente essa pessoa, você cria uma expectativa nela e ela vem lá e te frustra, ela não é aquilo que, que você imaginava. A máscara cai, você percebe, você se frustra. Então, queridos, eu e você, a gente tem várias experiências, eu acredito que eu falando aqui, você deve estar olhando para a sua vida e buscando experiências semelhantes a que eu estou falando, no qual você viveu, no qual você já experimentou. Imagina, querido, eu quero trazer para a gente um entendimento acerca, por exemplo, da vida de José. Quem foi José? José, se a gente olhar, a Bíblia vai falar que Deus era um Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, de Jacó. Amém? José, ele era quem? Ele era filho de Israel. Ele era neto de Isaac. Ele era bisneto de Abraão. Imagina esse José, esse jovem, ele pensava assim, uau, a minha vida vai ser um espetáculo. Porque, né, olha só quem foi meu pai, olha só quem foi meu avô, a minha árvore genealógica, então, eu vou colocar a mão, vai ser abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, como declara a palavra de Deus, eu vou ser um vitorioso. E olha para a vida desse jovem, né? Ele, de repente, ele é traído pelos que estavam mais próximos dele. Eles armam um plano, jogam ele num poço e vendem ele como um escravo. Quando ele chega lá no Egito como escravo, ele sobe na carreira, ele é o funcionário mais eficiente de Potifar. Aí, de repente, uma falsa acusação contra a vida dele, e ele para na cadeia. Imagina, querido, se pega no coração de José. Ele pensando, olha, eu fiz tudo certo, eu andei direito, eu fui fiel,
mas olha como é que está a minha vida agora. Eu parei num poço, eu parei na cadeia, fui vendido como escravo, minha vida foi uma desgraça, né? Ele podia ter ido por esse lado, mas o coração dele, querido, foi fiel até o fim, amém? E Deus, querido, Ele busca os verdadeiros, amém? Ele busca quem é fiel. Muitas vezes a gente olha, querido, e o inimigo, ele é especialista em lançar certas dúvidas na gente. A gente aprendeu na igreja muitas vezes que Deus é... Muitas vezes não, a gente aprende que Deus é bom porque Ele é bom, amém? Deus é bom, você crê? Deus é bom, querido. Mas tem certas situações que você olha e diz... E o inimigo, ele vai lançar essa dúvida. Mas será que Deus é bom? Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido comigo. E quantas pessoas, querido, que hoje elas se declaram... Olha, eu sou ateu. Mas ela não é um ateu de verdade. Ela se frustrou com algo que aconteceu na vida dela. Com uma perca, com uma dor. E com isso, ela começou a culpar Deus. Então ela prefere excluir Deus da sua vida. Dizendo, olha, Deus não é bom não. Deus, na verdade, Ele é mau. Porque Deus, Ele me tirou tal pessoa. Porque Deus, eu estava bem e eu fali. Então a pessoa, ela começa a atribuir situações da sua vida ao controle de Deus. Ela se frustra com Deus. Então, o nosso adversário, o diabo, ele é especialista, querido, em fazer o nosso coração pender para esse lado. E não enxergar a bondade de Deus nas coisas. Às vezes a gente pensa, a gente aprendeu isso, que Deus é amor. A gente leu nesse trecho aqui, Romanos 8:31, Deus é um Deus de amor, mas parece que Ele não me ama. Sinceramente, quem já pensou isso no seu coração? Não é verdade? Você pensa assim, poxa, parece que Ele não me ama, parece que Ele ama o irmão lá que é um... Ele ama, parece que o pastor, ele ama o irmão do lado, mas parece que a mim Ele não me ama. Mas querido, deixa eu te falar algo. Deus, Ele te ama, tá? Amém? É o que eu sempre digo, eu amo a minha filha, mas Deus ama muito mais ela. A minha filha, minha esposa me amam, mas Deus me ama muito mais que eles, querido. O amor de Deus, Ele é constrangedor, é poderoso, não há comparação. Então, se um dia você não se sentir amado, querido, isso é o inimigo querendo distorcer a imagem de Deus, porque Deus é amor, querido. E outra, Deus, Ele é bom. Amém? Olha para a vida de José, ele poderia chegar num tempo da sua vida e pensar dessas duas formas. Dizer, mas espera ali, Deus, Ele é bom? Como é que agora eu fui vendido como escravo? Como é que agora, se Deus é bom, como é que agora eu estou mofando no fundo de uma prisão inocente? Porque se Ele tivesse feito algo, Ele poderia dizer, olha, eu estou pagando aquilo que eu fiz, mas não, ele foi condenado injustamente. Ele poderia dizer, olha, Deus amou meu avô Abraão, homem da fé, né? Abraão, um homem próspero, Isaac, Jacó, ele amou a minha ascendência toda, mas ele não me amou. Deus não me amou. Ele amou os meus parentes, Ele amou meu pai, meu avô, meu bisavô, mas comigo foi diferente. E talvez, querido, é isso que o inimigo deseja colocar no nosso coração. Mas tudo faz parte de um processo na nossa vida. E nós precisamos entender. Romanos 8:28, um pouquinho antes ali, ó, né? Voltando 2 versículos antes, vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Então como é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Então, querido, Deus te ama, Ele te ama. Então, tudo que acontece, querido, nas nossas vidas, entenda, querido, está debaixo do controle de Deus. Pastor, mas eu não entendo. Pastor, mas eu não estou percebendo. Mas confia no agir de Deus nesse tempo, meu irmão. Às vezes a gente tem um costume de olhar para notícias, por exemplo, notícias de crise, o nosso coração ele entra em desespero. Diz, olha, agora eu não consigo mais pagar minhas contas, agora a coisa vai ficar feia. E a nossa tendência muitas vezes é entrar num desespero, querido. Mas a última palavra vem de Deus. Na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, não vem do noticiário, não vem da geopolítica. A última palavra vem do Senhor, querido. E um Deus que Ele multiplica, Ele faz 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão, querido, Ele multiplica na tua vida.
Você pode dizer, olha, mas a minha receita foi X, mas Ele multiplica no teu bolso, Ele te abençoa, querido. Você pode ter certeza disso. Então, José, ele viveu momentos de crise na sua vida. A nossa trajetória com Jesus, a nossa vida cristã, ela não é uma constância. Eu até brinquei no PG, quem estava no PG lá em casa, viu, né, que a gente começou. Eu perguntei, eu quero que cada um aqui fale como é que tá, com o dedo. Tô bem, tô mais ou menos ou tô mal, né? E a maioria foi... E eu fui o primeiro, eu já fiz assim, eu tô mal hoje. Oh, mas tu não é o pastor? Querido, eu sou ser humano, e tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal, e tem dias que eu tô mais ou menos. Talvez todas as pessoas que entraram aqui... Talvez você está bem, você está num estado de espírito até de euforia, mas tem pessoas que estão a um ponto de chutar tudo. Mas, querido, nós precisamos entender algo nessa noite, algo muito poderoso. Deus, Ele está na euforia, Deus, Ele está nas tuas conquistas, Ele está. Mas Deus, lá no meio do sofrimento e no meio da dor, Deus está contigo também, amém? E aí que a gente vai trabalhar essa noite com 3 verdades. A primeira verdade é que Deus, Ele não prova o seu amor com explicações. Amém? Quantas vezes Jesus disse eu te amo na Bíblia? Não há relato, querido. Não há relato. Mas quem mais amou? Jesus. Ele amou se entregando, um amor sacrificial. E nós lemos isso aqui agora. O próprio Deus, Ele entregou o seu Filho. Por quê? Porque Ele nos amou, querido. Porque Ele amou profundamente. Então, Deus, Ele... A prova do seu amor está no sacrifício de Jesus. Já parou para pensar que José, ele lá no meio daquele poço, não veio Deus e disse, calma, José, vai dar tudo certo. Não. Lá no meio da cadeia, não veio um anjo dizer, não, José, calma, é um plano, tu vai ser governador, José. Não. Porque era um processo que José precisava passar de maturidade, de entendimento, para que ele alcançasse a plenitude do entendimento e recebesse do Senhor o galardão completo. Amém? Então, querido, quando eu e você, nós estamos no meio da luta e no meio da provação, querido, porque a resposta de Deus, seja o sim ou seja o não, é bom, mas você já teve em lugares de silêncio de Deus? Eu já tive. Você ora, aquele grilinho, cri, cri, nada. Você ora de novo, nada. Você pensa, meu Deus, era a hora que eu estou precisando de uma resposta. Porque, querido, Deus, Ele vai sondar o nosso coração. E Ele não sonda nosso coração só no momento da euforia. Ele sonda no momento da dor. José, que ele passou por um teste que durou muitos anos. O teste da dor, o teste do abandono, o teste da traição. Quantas pessoas, querido, que ao serem traídas, elas se frustram, abandonam a fé. Quantas pessoas que ao serem confrontadas, elas desabam. Quantas pessoas, querido, que não passam no teste da dor, que quando vem uma luta, uma adversidade, elas abandonam a sua fé. Mas, querido, o Senhor, Ele prova o nosso coração. Assim como foi com Jó. Jó, ele era o homem mais rico, Jó era o homem mais próspero da sua geração. E ele louvou a Deus quando ele era rico. Mas, querido, quando ele perdeu tudo, quando ele foi deixado naquele lugar, que ele não tinha mais nada, enfermo, ele mesmo assim, ele glorificou a Deus. E quando nós passamos pela prova, querido, Deus, Ele fica em silêncio. Quando nós passamos pela prova, Deus fica em silêncio.
Temos professoras aqui, né? Quando o professor ele explica, ele está lá, 2, 3 aulas, ele explica. Aí o aluno ele pode levantar a mão, ele pode perguntar, ele pode tirar dúvida, o professor está disponível. Mas quando chega a prova, o professor cala. Às vezes ele faz uma prova surpresa ainda, né? Chegou, hoje tem prova escrito no quadro e o aluno se desespera. Meu Deus, e agora? Né? E muitas vezes na nossa vida, querida, a prova ela é surpresa também. Quando você se depara, ela está diante de ti. E você ora e você vai lá falar com... Né, o aluno vai lá falar com o professor, ele diz, olha, o que quer dizer isso aqui? O professor diz, não sei. Agora responde. E muitas vezes na nossa vida, querido, no momento da prova, a gente ora e Deus se cala. O centro da resposta de Deus, querido, é a cruz. Deus não é um Deus de teoria. Um Deus que a gente olha e diz, olha, Deus ele formulou tudo. Não, querido, a Bíblia vai falar que Deus, ele despiu-se da sua natureza. Né? Lá em Filipenses fala que em nós, esvaziamento, ele se esvaziou da sua natureza divina e se tornou homem. E se tornando homem, querido, ele sofreu em nosso lugar. Quando eu e você sofremos, querido, entenda uma coisa, cada sofrimento que eu e você passamos, Jesus passou também. Por isso Deus é um Deus que ele se importa com a nossa dor, ele se importa com o nosso sofrimento. Mas ele permite que a gente passe para que o processo se estabeleça na nossa vida. Amém? José ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido, ele foi entregue. E Jesus, querido, José ele é um protótipo de Jesus. Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Talvez a alma mais bonita, mais bela, sem pecado, é a de Jesus. E ele exatamente foi assassinado, foi morto pelos seus parentes, pelo povo judeu. Às vezes a gente cria expectativas em pessoas. Você diz, olha, eu tenho uma expectativa alta naquela pessoa. E deixa eu te falar, quanto mais expectativas nós criamos em pessoas, mais decepcionados nós vamos ficar. Amém? Se você tem expectativa em mim, querido, também, faz favor de baixar. Amém? Não crie expectativa em homens. A tua expectativa ela tem que estar no Senhor, amém? É dele que você espera, é nele que você foca, meu irmão. Porque pessoas sempre vão te frustrar, pessoas sempre vão te decepcionar. A gente sempre vai projetar coisas que a outra pessoa não tem. Mas, querido, Deus, ele sempre estará ali. A segunda verdade que eu quero trazer essa noite o sofrimento não é prova de abandono. Romanos 8,35, que nós lemos, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? O Senhor pergunta para nós, a tribulação ela pode nos separar? As lutas podem nos separar? Será a angústia? A perseguição? Ele vai falar que a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada pode nos separar desse amor, querido. Amém? Pastor, eu tenho enfrentado tantas lutas ultimamente, querido, mas isso não é sinal de abandono de Deus na tua vida, querido. Você tem sofrido, você tem passado dores, mas isso não é sinal de abandono. O inimigo quer que você tenha uma imagem distorcida de Deus. Mas muito pelo contrário, querido. Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama. Independente da situação que você está passando, Deus, ele passa com você. Pastor, eu tenho enfrentado uma enfermidade. Deus, ele é poderoso para te curar. Amém? Mas caso ele não te cure, querido, ele vai passar contigo
todo o processo. Pastor, eu estou passando, né? Eu perdi alguém, um ente querido, estou vivendo um luto. Deus, Ele passa contigo esse processo, querido. Pastor, eu sofri um abandono na infância. Deus, Ele passa contigo todo esse processo, meu irmão. Deus, Ele é um Deus que Ele não abandona seus filhos. Amém? E o diabo, ele deseja que a gente pense dessa maneira. Olha, agora eu estou sofrendo isso, Deus não me responde mais. Às vezes, eu estava até comentando isso com o Elton, que está agora no Ministério Infantil, eu estava dizendo que a Lia, ela está numa fase, que às vezes eu vejo o perigo acontecer e eu deixo, querido. Ela precisa aprender umas lições, amém? Mas eu vejo que ela vai cair, eu não evito ela cair, eu permito que ela caia. Ela vai aprender que, ela fazendo isso, ela vai cair. Ela vai ter um aprendizado nisso. O pai, ele não está aqui para proteger o filho de qualquer dor, ele está para conduzir o filho através da dor, para que ele se torne... Rapidamente ela pode... Obrigado, Matheus. E ela rapidamente ela pode ser tirada da gente. Então, querido, a gente não pode olhar para a vida como se a gente exigisse de Deus algo, não. Todos os dias, querido, é um presente de Deus. Quando eu acordo de manhã, a misericórdia de Deus se renovou na minha vida. Deus ele não prometeu para mim que eu vou viver 100, 120. Não, querido, cada dia é um presente dele. Eu aprendi isso. Eu aprendi que quando eu acordo de manhã, eu preciso estar preparado para encontrar meu Criador. Porque pode ser hoje, querido. Pode ser amanhã, pode ser segunda. E eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com o meu coração próximo para quando Ele me chamar, eu estar preparado. Às vezes na nossa vida, um passo para trás não é retrocesso. É um processo. O povo, quando seguia a nuvem, porque quando Deus ele tirou o povo do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, e esse povo ele ficou no deserto. E a Bíblia fala que o povo, a nuvem, ela ia e o povo seguia a nuvem. Ela parava, o povo parava. Ela voltava, o povo voltava. Ela ia 1 quilômetro, imagina. Desarmavam e ali ficava. Seguir a Deus, querido, não é um trajeto lógico, mas é um trajeto de fé. Às vezes você anda e você diz, agora vai, e de repente parou. Aí você diz, e agora? De repente você volta um pouco. E daqui a pouco você fica lá, e você pensa, meu Deus, mas isso não tem lógica. Não, querido.
entender a vontade de Deus está muito além. Eu e você, nós não conseguimos entender nem o que é colocado na nossa frente. Agora Deus, querido, Ele sabe todas as coisas, em todos os tempos. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E quando a gente entra nesse lugar de confiança, querido, que lugar maravilhoso, o lugar no qual nós confiamos em Deus, a nossa vida, a nossa casa, esse lugar tem descanso. Às vezes a gente quer colocar para Deus, olha Deus, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, querido, não. Descansa na sua vontade. Se Deus Ele me permitir essa noite eu passar para amanhã, eu vou passar, mas se Ele me recolher essa noite, querido, eu estou dentro da vontade dEle, amém? E eu descanso nisso. Não crie expectativas, querido, no qual Deus não criou. Porque a frustração nós que servimos a Deus, muitas vezes não é a frustração de expectativas que a gente fez, mas que Deus não fez. A gente às vezes cria uma expectativa, olha, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas calma. E o que Deus pensa acerca disso? Qual é a vontade de Deus para nós? Andar na vontade de Deus, querido, é andar por fé. Andar na vontade de Deus é mesmo quando está doendo, dizer, Senhor, a tua vontade é perfeita, é boa, é agradável na minha vida. Andar na vontade de Deus é mesmo não entendendo, não fazendo sentido, não tendo lógica nenhuma. A gente dizer, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Andar na vontade de Deus, querido, é andar por fé. Ainda que não faça sentido, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, mas eu creio e eu vou alcançar. Amém? E a terceira verdade, querido, é que nada pode nos separar de Deus. Nada pode te separar, meu irmão. A Bíblia fala que não há nenhuma tentação que nos foi colocada diante dos nossos olhos, que Deus também já não nos deu escape. Não há, querido, nenhuma luta, nenhuma tribulação que Deus Ele não vai dar consigo a capacidade de a gente passar por ela e vencê-la. José ele olhou para aquele poço e não enxergou propósito. Talvez você hoje está olhando para uma enfermidade e não está enxergando propósito. Talvez você está olhando para uma dificuldade financeira e não está enxergando propósito. Lá na casa de Potifar, talvez ele não estava enxergando o propósito. Mas ele perseverou. Ele continuou. No fundo de uma prisão, eu duvido muito que ele estava enxergando o propósito naquilo. Mas ele continuou sendo fiel, servindo a Deus com o coração. E aquilo que Deus, querido, Ele começou na tua vida, ninguém pode interromper. Amém? Aquilo que o Senhor tem para ti, ninguém pode interromper, querido. Não é o diabo, não é levantes, não podem interromper. Talvez você está nessa noite vivendo algo que não faz sentido. Talvez você está olhando para uma dor e dizendo, essa dor ela não tem propósito nenhum. Mas, querido, confia no processo de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia fala lá no versículo 37, depois de falar de tudo aquilo que nós podemos passar. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos passar, querido. Tem um evangelho que tem sido pregado, um evangelho demoníaco, que fala que não, você vem para Jesus e as tuas dores acabaram, querido. Isso é mentira. Jesus, Ele preparou o nosso coração para dores que a gente haveria de passar. Mas Ele fala aqui no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, você não precisa entender tudo, querido. Jesus não precisa resolver todos os teus problemas. Agora, deixa eu te falar. A cruz resolveu o problema principal. Eu estava condenado. Você estava condenado. Todos nós estávamos condenados. Mas a cruz de Cristo, ela resolveu o principal problema da nossa alma, que era a condenação eterna. Ele nos trouxe para um lugar de justificação e de salvação. Então, querido, na minha vida ainda aqui, querido, eu tenho fé que Deus cura, eu tenho fé que Deus restaura, eu tenho tudo isso, querido. Mas na minha vida, se Deus não fizer mais nada daqui para frente, Ele já fez o suficiente.
se entregando na cruz do Calvário para que eu fosse salvo. E ainda que a minha vida é tudo errado daqui para frente, querido, mas eu tenho certeza de uma coisa: eu vou encontrar com Ele, e por isso eu sou mais do que vencedor. E a Bíblia vai falar, né, sobre essa distinção, o rico e o Lázaro, né? Já foi pregado várias vezes, mas vai falar sobre um homem, querido, que a vida dele era só sofrimento, mas quando ele morreu, vieram os anjos e o levaram para um lugar de regozijo, de tranquilidade, onde não havia mais dor. A Bíblia, querida, ela fala de um lugar no qual Deus ele enxugará todas as lágrimas, amém? E talvez você tenha orado de noite, tem derramado lágrimas, e você não diz assim: não, querido, Deus ele tem recolhido as lágrimas dos seus. Há um memorial, querido, nos céus, das lágrimas dos santos do Senhor, amém? Você que tem, querido, clamado, orado, Deus ele ouve a tua oração, Deus ele se importa. Mas entenda, há um processo acontecendo. Pastor, eu oro, não tem acontecido. Descansa o teu coração. Deus ele está trabalhando de alguma maneira que você não entende, que você não compreende, mas ele está trabalhando. Confia em Deus, querido, confia no julgamento dele, confia naquilo que ele tem. José, ele entendeu no final. Ele ajuda então lá o copeiro do rei. E eles olham, mas quando chega perto do rei, se lembra de mim. O que o cara faz? Esquece de José. Ele pensou: agora eu vou ter um contato para sair daqui. E ele vai e esquece dele. Precisou o faraó ter um sonho para ele se lembrar: olha, tem alguém na prisão que interpreta sonhos. E ali quando, querido, ele vai, interpreta o sonho de faraó, Deus ali revela todo o propósito que ele tinha na vida de José. Ele precisava ser moldado para que ele pudesse, querido, entrar nesse lugar de plenitude da bênção de Deus. Uma espada, uma ferramenta, para ela ficar uma ferramenta sólida, ela precisa passar por alta temperatura e alta pressão para que ela seja uma ferramenta boa. E eu e você, querido, nós não vamos ser um instrumento na mão de Deus sem passar por alta pressão e alta temperatura. Tem um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro, não é verdade? E a gente fica pedindo mar calmo, Deus, calmo, calmo, calmo. Não, querido. Entenda que as coisas que acontecem na nossa vida é para despertar a nossa fé. Tem coisas que Deus ele tem colocado para que o leão que está aí dormindo, ele comece a rugir novamente. Para que no momento, querido, que você gera uma indignação e diz: Senhor, e você começa a clamar. O povo por 400 anos escravo, querido, de repente, o povo se indignou e começou a clamar. E Deus ouviu o seu clamor, amém? Deus, ele ouve o clamor dos seus. Se hoje, querido, você não entende tudo, confia nele. Eu também não entendo tudo, querido. Tem coisas que eu não entendo, mas eu continuo crendo. Eu continuo confiando. Eu continuo passando pelos processos. E lá na frente, querido, muitas vezes Deus, depois de anos, eu entendo por quê. Talvez tem coisas que eu vou passar minha vida inteira e não vou entender por quê, mas na eternidade eu vou entender. Mas eu confio, querido, num Deus que me ama. Num Deus que mesmo no meu sofrimento eu entendo que Ele está fazendo algo. Mesmo quando eu não tenho respostas, eu sei que Ele tem as respostas que eu preciso. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Eu quero que você nesse momento se coloque de pé.
Há uma unção de renovo nessa noite, querido. Você que chegou aqui com o coração cansado, o Senhor, Ele te oferece descanso para você. Querido Deus, Ele tem me falado que lutas virão. Eu queria chegar com uma mensagem diferente para a igreja. Eu queria chegar essa noite dizendo, não, igreja, haverá um tempo no qual nossos problemas vão embora, mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a escatologia, quando eu olho para os tempos, eu enxergo, querido, que talvez não vão ser tempos fáceis. Ah, querido, mas entenda que se Deus está contigo, você tem tudo, amém? Se Deus está contigo, você pode passar pelo fogo, Ele vai passar contigo. Você pode passar no meio das águas, Ele vai passar com você. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, seja qualquer coisa. Se Deus estiver com você, querido, você vai vencer, amém? Eu quero nessa